Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Meu nome é Caroline Delfino e hoje eu venho com um tema muito interessante sobre o narcisista maligno, que é o pior subtipo de todos. Então não percam esse conteúdo porque ele é muito importante e é mais um conteúdo de prevenção para a vida de vocês. Então nós temos aqui um subtipo dentro do tipo de narcisismo que não é muito divulgado, chamado de narcisista maligno. Tá? Então é um tipo de narcisismo que não é reconhecido como um diagnóstico formal no Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, mas muitos psicólogos especialistas em saúde mental usaram esse termo para descrever um conjunto específico de traços de personalidade. Então, o que acontece aqui? O narcisismo maligno ele combina com características de transtorno de personalidade narcisista, mais o transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata. Combinam também com agressão e sadismo, seja em relação aos outros, ou a si mesmo, ou a ambos, e paranoia, tá? Então, eles são paranoicos também. Então, quais são as características do narcisista maligno? O narcisista maligno pode se apresentar de várias maneiras, não há uma lista definida de características. Também é muito difícil, especialmente para alguém que não é um profissional de saúde mental, diferenciar entre narcisismo maligno, ou transtorno de personalidade narcisista. Em parte, é por isso que é melhor evitar o uso desse termo, ou outros relacionados como narcisistas, para se referir a alguém, especialmente se você não for um profissional de saúde mental, com conhecimento dos antecedentes dessa pessoa. Como eu sempre digo aqui, o narcisista, quem tem o transtorno de personalidade narcisista, ele tem um histórico, tá? Então, fica muito difícil, porque a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela tem já um sadismo acoplado nela, mas quem é narcisista maligno é muito pior. Então, já é uma pessoa ali que ele tem traços psicopáticos também. E, novamente, não há consenso de especialistas sobre os critérios para o narcisismo maligno, mas muitos especialistas em saúde mental sustentam a sua existência como parte do espectro do narcisismo. Também existe um consenso geral sobre a possível apresentação dos sintomas. Então, o que acontece? Esse tipo de narcisismo pode aparecer com qualquer combinação de sintomas das seguintes categorias. O transtorno de personalidade narcisista. Como outros transtornos de personalidade, esse transtorno ocorre em um espectro e envolve uma variedade de sintomas. O DSM-5 lista 9 características que ajudam a identificar o transtorno de personalidade narcisista, mas apenas 5 são necessárias para o diagnóstico. Então, como um vídeo que eu fiz aqui no canal, se ele era narcisista, ele é narcisista ou ela, ou é só embuste? Então, tem uma lista no DSM-5 de 9 características. Se a pessoa já apresentar 5 características, já pode sim ser detectada como uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. E os sintomas comuns desse transtorno incluem fantasias e comportamento grandioso, como a preocupação com pensamentos de sucesso pessoal, poder e atratividade ou apelo sexual, pouca ou nenhuma empatia pelas emoções ou sentimentos de outras pessoas, necessidade significativa de atenção, admiração e reconhecimento, um senso inflado de autoimportância, como uma tendência a exagerar o talento pessoal ou realizações, uma crença em especialidade pessoal e superioridade, senso de direito, tendência de tirar vantagem de outras pessoas ou explorar pessoas para ganho pessoal, comportamento e atitudes arrogantes ou presunçosos, uma tendência de invejar os outros e acreditar que os outros os invejam. Pessoas com transtorno de personalidade narcisista geralmente têm problemas para lidar com mudanças. Eles podem se sentir deprimidos ou humilhados quando se sentem desprezados, ter dificuldades com a insegurança
e a vulnerabilidade e reagir com raiva quando os outros parecem não considerá-los com a admiração de quem precisam e sentem que merecem. Essa condição também tende a envolver dificuldade em controlar as emoções e as respostas comportamentais ao estresse. Agora, quem tem o transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata, as principais características dessa condição são o desrespeito consistente pelos sentimentos de outras pessoas. Isso pode incluir manipulação e engano, bem como abuso físico ou emocional. Outro componente importante é a falta de remorso por erros cometidos. O comportamento violento ou agressivo pode ser um sinal dessa condição, mas algumas pessoas que vivem com esse transtorno nunca se comportam de forma violenta. Então, tem sim psicopatas que eles não são violentos. Não são todos eles que são. Pessoas que vivem com esse transtorno geralmente apresentam sintomas de transtorno de conduta na infância. Isso pode incluir violência contra outras pessoas e animais, vandalismo ou roubo. Eles geralmente não consideram ou se importam com as consequências de suas ações. Apenas adultos são diagnosticados com transtorno de personalidade antissocial. E um diagnóstico requer pelo menos 3 dos seguintes sintomas que eu vou citar aqui: desdém pela autoridade e normas sociais, demonstrado pelo comportamento ilegal ou violador da lei, um padrão de engano, incluindo exploração e manipulação de outras pessoas, comportamento imprudente, impulsivo ou de risco que mostra desrespeito pela segurança pessoal ou a segurança de outras pessoas, pouco ou nenhum remorso por ações prejudiciais ou ilegais, um humor geralmente hostil, irritável, agressivo, inquieto ou agitado, um padrão de comportamento irresponsável, arrogante ou desrespeitoso, dificuldade em planejar com antecedência, agressão. E a agressão descreve um tipo de comportamento, não uma condição de saúde mental. Então, as pessoas não podem ser diagnosticadas com agressão, mas um profissional de saúde mental ou outro especialista pode observar os atos de agressão como parte de um perfil diagnóstico, tá? Então, não é porque uma pessoa é agressiva, sem ter os outros conjuntos, as outras características, que ela pode ser diagnosticada como psicopata, tá? Porque a agressividade, ela faz parte do perfil diagnóstico, mas ela não é, entendeu? Na verdade, uma característica, totalmente uma característica do transtorno. Então, o comportamento agressivo pode ocorrer como uma resposta à raiva a outra emoção e geralmente envolve a intenção de prejudicar ou destruir. Existem 3 tipos principais de agressão: a agressão hostil, que este é um comportamento que visa especificamente ferir ou destruir alguém ou algo; a agressão instrumental, que este é um ato agressivo relacionado a um objetivo específico, como quebrar a janela de um carro para roubar uma carteira; a agressão afetiva, e isso se refere ao comportamento geralmente dirigido a uma pessoa ou objeto que desencadeou uma emoção. Ele também pode ser redirecionado se não for possível direcionar a origem real. Socar uma parede em vez de socar uma pessoa é um exemplo de agressão afetiva, principalmente quando a ação envolve o desejo de causar dano. E o sadismo? O sadismo é sentir prazer em humilhar alguém ou causar-lhe dor. O DSM-5 lista o transtorno de sadismo sexual como uma condição que envolve a excitação sexual ligada à ideia de causar dor indesejada a uma pessoa que não concorda. Mas o sadismo em si não é um diagnóstico de saúde mental e nem sempre é sexual. Então, é apenas uma característica, tá? Pessoas com tendências sádicas podem aproveitar para machucar os outros, gostam de ver os outros sentirem dor, derivam de excitação sexual de ver outras pessoas com dor, passam muito tempo fantasiando sobre machucar outras pessoas, mesmo que elas não façam, querem machucar os outros quando estão irritados ou com raiva, gostam de humilhar os outros, especialmente em situações públicas, tendem a ações ou comportamentos agressivos,
comportam-se de maneira controladora ou dominadora, e alguns especialistas sugerem que o comportamento sádico ajuda a separar quem tem o transtorno de personalidade narcisista do narcisismo maligno. O narcisismo frequentemente envolve a busca egocêntrica de desejos e metas, tá? E o narcisista maligno, ele já vai mais para um lado agressivo e vingativo, além do lado sádico. Então eu vou colocar aqui para vocês, porque tem muitas pessoas que confundem o narcisista maligno com o sociopata, tá? E o que é mesmo a sociopatia? Muitas pessoas usam o termo sociopata em uma conversa casual. Você pode ouvi-lo usado para descrever pessoas que parecem não se importar com outras pessoas ou que se aproveitam e manipulam seus entes queridos. O sociopata geralmente se refere às características e ao comportamento comumente vistos como o transtorno de personalidade antissocial. Então, o psicopata e o sociopata praticamente é a mesma pessoa, é o mesmo transtorno ali. Mas da mesma forma que o narcisismo maligno, a sociopatia é usada apenas como um termo informal, não diagnóstico específico, tá? Então, na verdade, a gente fala sociopata, mas o termo certo é psicopata, tá? É igual o narcisista maligno. Nós falamos, ele é um narcisista maligno, mas o termo certo é narcisista. É que o narcisista ele tem vários graus. Quando chega no último grau da tabela, é o narcisista maligno, que aí é o pior tipo, o pior subtipo dentro do espectro, dentro do tipo, tá? E o sociopata, ele é um subtipo dentro do tipo também de psicopata. Na verdade, é psicopata. O narcisismo maligno não é o mesmo que sociopatia, uma vez que os traços de pessoas que têm o transtorno de personalidade antissocial são apenas parte desse subtipo de narcisismo. Então, assim, o narcisista maligno, ele tem traços de psicopatia. Traços. Mas ele não é um psicopata completo. Então, isso leva com que a gente confunda muitas das vezes um narcisista maligno com um sociopata. Que o sociopata nada mais é, como eu expliquei aqui, o psicopata. Então a gente confunde muito essas coisas, tá? O narcisista maligno, ele tem traços psicopáticos. Ele não é um psicopata totalmente. Ele tem como se fosse um transtorno comórbido. Ele tem narcisismo como a raiz, ele é um narcisista, só que ele é comórbido com psicopata. Então, ele tem alguns traços psicopáticos aqui, né? Para transformar ele em pior do que ele já é, né? Então, o que acontece? A gente acaba confundindo, tá? O narcisista maligno, ele tem o sadismo acoplado, ele é vingativo, ele é agressivo, ele é bizarro, ele chega assim ao extremo e ele não tem nenhum sentimento de remorso, ele não tem nenhum sentimento de nada por ninguém. É o pior subtipo que tem. E assim, não é de se espantar que a gente confunda os dois. Porque como ele tem traços psicopáticos, muitas das vezes o narcisista maligno ele vai agir verdadeiramente como um psicopata. Vão existir situações em que ele vai agir, sim, como um psicopata. Tá? Assim, por exemplo, manter relacionamentos familiares ou interpessoais pode ainda ser mais desafiador, por exemplo, para um narcisista maligno. Não é incomum que os relacionamentos envolvam comportamento de controle, gaslighting e abuso emocional. Então, sim, eles vão ter, né, esse comportamento nocivo também, juntamente com o sadismo, juntamente com a vingança, juntamente com tudo que o narcisista aquele narcisista mais clássico, possui. Então, é um subtipo muito perigoso. Tá? Eles vão apresentar comportamento egoísta, palavras e ações manipuladoras ou um padrão de relacionamentos prejudiciais ou fracassados. O que eu disse aqui sobre o histórico? Eles têm um histórico
um histórico. Então, quando a gente fala, ele é narcisista, pode ter certeza que ele deixou um histórico, ele tem um histórico, ele deixou um rastro de destruição por onde ele passou. Então, é um monte de relacionamentos fracassados, emprego, que ele não dá certo em emprego nenhum, ele sempre, sabe, a família ali, ou a família é narcisista também e passa pano, ou então ele acabou com a família toda também, ou então ele acabou com todos os amigos, é a amizade que ele vive trocando, hoje ele é amigo do José, amanhã ele é amigo do João, depois ele tenta voltar a ser amigo do José novamente, se não der, ele vai lá e fica amigo do Pedro, sabe? Eles sempre estão ali mudando de vítimas, porque, claro, a máscara deles vive caindo. A não ser quando a gente entra numa dependência emocional, não entende o que está acontecendo, tá? Não reage, porque o narcisista, ele prende a gente pela culpa, ele prende a gente pela ameaça, ele prende a gente pelo controle, então tem várias formas que ele prende uma vítima ali, que ele transformou em suprimento principal. E o narcisista maligno, ele vai transformar você em suprimento principal sádico, porque ele carrega ainda o sadismo com ele, é uma maldade a mais, né? Então, o que acontece? A gente fica preso dentro daquele relacionamento, mas não é todo mundo que fica. Não é. Se a pessoa, ela tem, sabe, uma boa autoestima, ela não se deixa influenciar, é a vítima que nós chamamos de vítimas transicionais, aquela vítima que já vai atrás, eita, tá acontecendo algo de errado, deixa eu pesquisar aqui o que tá acontecendo, e essa pessoa, ela pula fora, ela é uma pessoa que não vai pastar tanto na mão dele, porque ela vai pular fora antes. Convivendo com um narcisista independente, a gente tá perdido. E se ele for maligno, piorou. Então, né, os comportamentos abusivos. Alguns podem não parecer tão claramente abusivos quanto outros, mas os sinais comuns podem incluir apontando falhas e parecendo gostar de fazer você se sentir desanimado ou chateado, ou dizendo que estão fazendo isso para o seu próprio bem, que é aquele, né, apontamento de falhas sutis. Mentindo ou manipulando você para alcançar seus próprios objetivos e justificando seu comportamento e não mostrando nenhuma culpa ou arrependimento se você os questionar, te rebaixando, humilhando ou ameaçando você em público ou privado. Parecem gostar de infligir danos físicos, sim, alguns batem, alguns são agressivos. Não mostrando interesse em suas necessidades ou sentimentos. Comportam-se de maneiras arriscadas ou perigosas, sem se importar se você ou outras pessoas se machucarem no processo. Por exemplo, dirigem perigosamente e riem quando você expressa medo. Dizendo ou fazendo coisas rudes ou cruéis e parecendo gostar da sua aflição. Comportam-se agressivamente com você e outras pessoas ou coisas. A saúde mental de alguém não é desculpa para um comportamento abusivo. Também é importante lembrar que o comportamento abusivo nem sempre é resultado de um problema de saúde mental. Então, sim, tem pessoas que são abusivas e não têm transtorno nenhum, como eu já falei em outros vídeos, né? O mau caráter, o embuste, ou outras pessoas que apresentam outros desequilíbrios. Elas podem sim ser abusivas, mas não têm nenhum transtorno de personalidade, tá? Então, pessoas que têm narcisismo maligno, elas vão chegar ao extremo do espectro, tá? Elas praticamente ali já estão ali com o pezinho na psicopatia. Então, conselho para vocês, se afastem dessas pessoas, tá? Desde o narcisista clássico ali, o transtorno de personalidade narcisista, até pessoas que têm comorbidades e por aí mais perversidade, ou então tem sadismo, bom. Ninguém vai querer para si o que não é bom, né? Nós já sabemos disso. Quem é que vai querer um narcisista maligno do lado? Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperte aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer e o seu comentário abaixo. Você já cruzou com algum narcisista maligno por aí? Como é que foi a sua experiência? Também siga-nos na página do Instagram, no @narcisista sem a máscara. Eu volto logo com mais novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!